Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 1. Assim nos diz o Senhor, por intermédio da sua palavra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até o verso de número 17. Que o Senhor assim nos conduza, por meio da sua palavra, à instrução dessa noite. Quero crer que todos nós, no período da infância, brincamos de uma brincadeira que era seguir o guia ou imitar o guia. E era desqualificado aquele que, porventura, num gesto, num movimento, numa expressão do guia, não o fizesse. Então ele era desqualificado e ganhava aquele que realmente pudesse acompanhar o guia até o final de todas as seus jeitos e trejeitos. Mas mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de brincar assim na sua infância e não lembram desse tipo de brincadeira, dentre muitas que eram comuns, quero crer que aqueles que são pais como eu já tiveram a oportunidade de ver inúmeras vezes, não na brincadeira, mas no dia a dia, que tem gente seguindo com olhinhos curiosos a você, os nossos filhos. Literalmente a vida deles é de olho no papai e na mamãe. E acabam assim, de alguma forma, mostrando que estão ligados e preocupados ou atentos àquilo que o pai e a mãe fazem. Eles repetem, muito comum. Ainda essa semana, ouvindo uma das professoras de crianças, e essa professora comentando o modo como algumas crianças portam-se na escola bíblica dominical. E o nosso entendimento foi exatamente aquilo, que ela falava de uma das crianças usando certas expressões, quando chega, quando faz alguma coisa, para que assim pudesse ser parabenizada por aquilo que ela fez. E isso significa que as crianças estão literalmente aprendendo em casa. E o entendimento é: olha, isso ela deve ver em casa, porque papai e mamãe têm ensinado isso a elas. É muito gostoso saber que os nossos filhos são verdadeiros imitadores nossos. Por outro lado, ao mesmo tempo que é animador ver que os nossos filhos são como que cópias nossas, quero crer que você já também se pegou em uma situação em que você e a sua esposa estão tratando de alguma coisa, os seus filhos começam a tratar, relacionam-se de uma forma muito parecida com aquela que você e o seu esposo ou a sua esposa relacionam, o modo como eles se expressam. E aí passa a ser até embaraçoso. Você começa a se ver no seu filho, né? Olha, eu falo dessa forma, por isso ele também está falando com a irmã, com o irmão, ou vice-versa, eles conversam uns com os outros. Não tem como passar despercebido as nossas atitudes. E por isso nossos filhos são grandes imitadores nossos. Pois bem, o apóstolo Paulo,
no texto que leu os irmãos, no verso 1, ele introduz essa seção dessa carta, essa parte da carta, com essa expressão: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo argumenta aqui que os filhos são como os pais. Por isso que ele chama a atenção dizendo que nós devemos ser imitadores do nosso pai. Porque, como disse, por vezes sentimos-nos embaraçados de perceber que os nossos filhos estão imitando coisas não muito agradáveis, não muito boas. Coisas que gostaríamos que eles não nos imitassem. Aliás, nós até muitas vezes os advertimos: olha, isso não faça, não deve ser feito. Porém, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o fato de que nós devemos ser imitadores de Deus. E assim que ele coloca: somos filhos de Deus e devemos imitar o nosso Pai. Essa é a base que Paulo toma para 3 admoestações a partir dessa expressão. 3 admoestações encontramos no texto dessa noite. Admoestações que têm como base esse princípio: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quais são essas 3 afirmações, ou as 3 bases para Paulo admoestar e dizer? Primeiramente, ele diz lá no verso 1 e 2. No verso 2 ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou. A primeira maneira como devemos imitar a Deus é imitar o amor dele. O apóstolo João diz isso em 1 João capítulo 4, verso 8, quando ele diz lá: Deus é amor. E Paulo então diz: portanto, verso 2, devemos andar em amor. Se você quer imitar a Deus, grave aí: imite-o andando em amor. O apóstolo João também diz lá em 1 João 1, verso 5, que Deus é luz. E aqui Paulo, nos versículos 3 a 14, vai falar sobre outra área que você deve imitar. Se Deus é luz, portanto, Paulo diz então que devemos andar como filhos da luz. E a terceira admoestação de Paulo tem a ver com que o apóstolo João diz em 1 João 5, verso 6, que Deus é verdade. Portanto, versos 15 a 17, Paulo diz que nós devemos imitar a Deus, devemos então andar em sabedoria. Pois bem, é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Devemos andar em amor, devemos andar como filhos da luz, devemos andar em sabedoria. Fazendo assim, nós seremos o que Paulo diz no verso de número 1, imitador de Deus. Devemos imitá-lo nessas 3 áreas fundamentais da nossa vida. Vamos orar. Pai, pedimos a tua bênção, a tua direção, para que o nosso coração possa repousar nas palavras que vêm da boca do Senhor esta noite. Que a nossa alma se alegre com aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo, para a tua congregação esta noite. E acima de tudo, que o nosso coração se incline em obediência para de fato viver as verdades que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Em Cristo Jesus e com perdão dos nossos pecados nós oramos. Amém. Como ser imitador de Deus? Verso 1, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está aqui a primeira maneira de imitar. Deus deve ser imitado quanto ao seu amor. E é por isso que Paulo diz: andai em amor. Sede imitadores andando em amor. Verso 2, Paulo deixa isso muito claro. O que é ser um imitador de Deus? A palavra imitar vem da mesma palavra mímica. Mímica era uma parte muito importante do desempenho de um orador. 3 coisas faziam parte da vida de um grande orador: a teoria, a mímica e a prática. Se você quisesse ser um grande orador, então você deveria imitar os grandes oradores do passado. Mas se você quer ser santo, então imite a Deus. E começa por aí: imite a Deus em seu amor. Sede imitadores andando em amor, diz Paulo. Quais são então os limites desta imitação, segundo Paulo? Paulo diz que nós devemos imitar a Deus no seu amor. E é por isso que a ideia aqui, andando em amor, é a ideia que denota uma ação habitual. Não são atos de amor, mas é uma vida inteira que caracteriza-se pelo amor. É fazer do amor a principal regra da nossa vida.
Este amor possui duas características distintas, segundo o que Paulo coloca nos 2 primeiros versículos. Aliás, no verso 32 do capítulo 4, um versículo antes do texto que lê aos irmãos, ele diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E a primeira maneira de você imitar o amor de Deus é tendo a capacidade de perdoar as pessoas. E é por isso que Paulo diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Então é o amor que se expressa na capacidade de perdoar as ofensas sofridas, de bendizer aquele que amaldiçoa você, de abençoar aquele que deseja o pior de você. E é por isso que Paulo diz isso. Mas também nós devemos amar não apenas perdoando aqueles que nos ofendem, mas Paulo fala de uma outra forma como Deus em Cristo nos perdoou. Versículo 2 do próprio capítulo 5: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em outras palavras, é o amor que se expressa na capacidade de perdoar, mas é o amor que se sacrifica, porque ele diz, como Cristo. Esse amor não é um mero sentimento, ele tudo dá pelo irmão, sem levar em conta o alto sacrifício, o alto preço que nos é exigido para a demonstração desse amor. Por isso que ele diz, como Deus em Cristo nos perdoou. O sacrifício de Cristo é a maneira pela qual Deus quer que nós imitemos o modo como nós vamos amar uns aos outros, ou seja, nos entregando ao sacrifício. Então é o amor que renuncia, é o amor que não pede volta. E Paulo diz, imite a Deus nesse tipo de amor, quando Ele te perdoa e quando Ele sacrifica por você. Esse é o tipo de amor bíblico, e é o amor que Deus quer que nós vivamos de uns para com os outros. É o amor que Paulo exorta aqui, ou coloca na sua primeira exortação: imite a Deus neste particular. Paulo começa com o andar em amor, porque ele começa com essa primeira afirmação, ou essa primeira demonstração, certamente porque o amor é o elemento fundamental da vida cristã. Ele é o vínculo da perfeição. Se andarmos em amor, certamente não desobedeceremos a Deus, nem faremos mal ao outro. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 13:8, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E Romanos 5, versículo 5, Paulo diz que o Espírito Santo coloca em nós esse amor. Ele planta em nós esse amor. Ou seja, é um tipo de amor que nós não vamos alcançar ou encontrar em outro lugar. O amor que vem de Deus, o amor que Paulo determina que nós vivamos em amor, ou andemos em amor, ou imitemos a Deus, é um amor que o próprio Deus coloca em nosso coração. Sim, esta é a primeira exortação de Paulo. Esta é a primeira admoestação de como ser imitador de Deus, ou seja, andando em amor. Mas prossigamos para a segunda admoestação de Paulo. Versos 3 a 14. No verso 3, Paulo diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois filhos, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Temos aqui a segunda admoestação. Como ser imitador de Deus? Andando como filhos da luz. No verso 2 ele diz, andai em amor, se quereis imitá-lo. No verso 8, a parte final, ele diz, andai como filhos da luz. E aqui temos a proposição do próprio Paulo. Aqui temos a segunda admoestação de Paulo, quando ele diz, andai como filhos da luz. Então é outra maneira de imitarmos a Deus, andando na luz, como Deus está à luz. Veja bem que Paulo parte do alto sacrifício, do versículo 2, quando ele fala andando em amor, e ele agora vai para a autoindulgência. A ordem é, andem em amor. E em seguida ele diz, condene a perversão do amor. O que Paulo vai apresentar nos versos que lê aos irmãos,
ele vai condenar o amor pervertido. Ele diz que isso não é forma de viver. Ao contrário, nós devemos viver como filhos da luz. Os crentes são santos, no dizer de Paulo, nos versos 3 e 4. Os crentes são reis, no dizer de Paulo, nos versos 5 e 6. E os crentes são luz, no dizer de Paulo, nos versos 7 e 8. Paulo, ao tratar do assunto de santidade, ele menciona os pecados, dos quais é preciso fugir. E esses pecados estão nos versos 3 e 4. Ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Veja que Paulo faz uma lista aqui, e essa lista de Paulo está constituída de 2 blocos distintos. A lista de pecados contra os quais devemos lutar. São os pecados ligados a 2 grupos. Pecados sexuais estão no verso 3. E pecados da língua, verso de número 4. Se queremos imitar ao Senhor, devemos andar como filhos da luz. E como filhos da luz, nós devemos rechaçar na nossa vida tanto esses pecados sexuais como o pecado do mau uso da língua. Os pecados do sexo não deveriam estar presentes na vida dos crentes, se é que queremos ser imitadores de Deus. É bom lembrar que no contexto em que Paulo escreveu essa carta, a infidelidade conjugal era espantosa, era comum nos dias de Paulo. O homossexualismo havia já há séculos sido admitido como uma maneira normal de proceder no contexto em que Paulo escreveu essa carta, dos dias de Paulo. Dos 15 imperadores, para os irmãos terem uma ideia, dos 15 imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais. A imoralidade, na verdade, ela graçava nos templos, muito conhecidos como templos de Afrodite, em Coríntio, e de Diana, em Éfeso. A imoralidade sexual era uma prática comum naquele tempo. E é nesse contexto que Paulo diz: vocês precisam imitar a Deus. Não vivam conforme o conceito pagão no qual nós estamos inseridos. Sejam filhos da luz, andai como filhos da luz. Então esse primeiro bloco de pecados, pecados sexuais, que Paulo contempla no verso 3, tem muitas razões pelas quais dizer. E o que diria dos dias atuais? Não é diferente. E Paulo diz: olha, se você quer realmente ser um imitador de Deus do século, no mundo pós-moderno, abandone esses pecados sexuais. Não tenha isso como senso comum ainda aqui para o mundo. Isso é algo normal. Mas Paulo fala também de um segundo bloco de pecados, que são os pecados da língua. Isso está no verso 4. Ele diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Os pecados da língua também não deveriam estar presentes na vida dos crentes, tanto quanto os pecados sexuais comumente na época de Paulo. E Paulo fala aí de conversação tola. Palavras vãs ou chocarrices não deveriam fazer parte do vocabulário dos crentes. Os cristãos não deveriam falar palavras obscenas, contar piadas imorais, nem envolver-se em mexericos inúteis. Vale a pena ressaltar a palavra que Paulo usa no verso lido, verso 4, ele chama aí de chocarrices. É a tradução de uma palavra que significa fácil de alterar. O que sugere um tipo de pessoa com facilidade para distorcer qualquer declaração e transformá-la em piada vulgar. Literalmente isso é uma chocarrice. O senso de humor apurado certamente tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos. Mas quando esse senso do humor está associado a uma mente impura, pervertida, ou a motivações baixas, transforma-se em maldição. E Paulo diz que, se queremos ser imitadores de Deus, a nossa linguagem, ela é diferente da linguagem do mundo. Algumas pessoas astutas são capazes de, em um pequeno instante, poluir qualquer conversa com piadas inoportunas, para não dizer inconvenientes. Aliás, é a expressão que Paulo diz, inconveniente. É muito melhor ter na ponta da língua ações de graças, conforme é aquilo que o Espírito promove em nós. Ações de graças. Esta é, sem dúvida, a maneira mais apropriada de dar glória a Deus. É uma maneira de conversar sã. Tiago, para concluir o ensino sobre refrear a língua lá na sua epístola, ele faz a seguinte pergunta de retórica:
pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Porque somos nova sociedade de Deus. Devemos então adotar novos padrões. Nós despojamos da velha natureza, nos revestimos da nova vida, então devemos revestir de roupas apropriadas ao caráter de Deus, porque Paulo está dizendo, sede imitadores, sejam luzes. Agora Paulo acrescenta mais 2 incentivos. Primeiramente, ele condena essas 2 práticas sexuais e da conversação ruim, torpe, vulgar. Mas Paulo, para encorajar mais os seus ouvintes, ele apresenta 2 incentivos adicionais ao que ele coloca anteriormente. 2 incentivos adicionais a essa santidade. O primeiro deles, Paulo alerta de que também nós seremos julgados. Veja os versos 5 até o verso de número 7. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Primeiro, Paulo diz que esse padrão de conduta imoral e essa linguagem obscena não condiz com os padrões de um Deus que precisa ser imitado, que a expressão-chave desse texto é sede imitadores. Mas Paulo diz, eu quero corroborar com isso, lembrando a você também, primeiramente que você será julgado pelo que você viveu e pelo que você falou, o modo como você comportou. E é por isso que ele diz, então abstenham-se da imoralidade, porque o nosso corpo foi criado por Deus, ele é unido a Cristo, ele é a habitação do Espírito Santo, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6. Dessa forma, a licenciosidade não convém aos santos, diz Paulo, no capítulo 5 do texto que temos a considerar. Não convém a santos. Agora Paulo menciona o temor também do julgamento. Os imorais podem escapar do julgamento da terra, mas não escaparão do juízo de Deus. Paulo diz que os imorais não herdarão o reino de Cristo. Veja aí no verso de número 5. O reino de Cristo é reino de justiça, e dele será excluída, diz Paulo, toda a injustiça. Aquele que se entrega ao pecado sexual, como uma obsessão idólatra, como diz Paulo, e não se arrepende, não pode ser salvo. Não há acordo. Não imita Deus, então não é filho de Deus. Porque Paulo está falando para os filhos de Deus que devem imitá-lo. E este particular não faz parte do caráter de um Deus santo. E ele diz, Deus julgará. Paulo fala sobre o engano dos falsos profetas, dos falsos mestres. No versículo de número 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é reducionista demais, que o problema não é tanto o pecado, mas a culpa. O mundo acha natural e aplaude aquilo que Deus condena. E Paulo diz, ninguém vos engane. Mas quem faz isso rejeita não a homens, mas rejeita a Deus. E Paulo diz que Deus é vingador e contra todas essas coisas, conforme ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ou seja, e que você não seja enredado por outros querendo minimizar, querendo racionalizar, como muitos têm feito. Não é bem assim. A coisa não é tão feia como se pinta. É exigência demais. Isso é reducionismo. É rigor demais da liderança. Não é. E Paulo ainda adverte, cuidado para que ninguém engane. Para que você não seja enganado com a mentalidade do presente século, que julga que todas as coisas são normais, são naturais. Não são. E Paulo adverte, cuidado. O apóstolo trata ainda da manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, no verso de número 6. Porque por essa causa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Há um julgamento que paira sobre as nossas cabeças, quando agimos dessa forma ímpia, insensata, que não como filhos da luz. E é por isso que Paulo diz, sobre esses vem a justa ira de Deus. Paulo exorta os filhos de Deus a evitar também a companhia de impuros. 2 perigos a evitar. Primeiro, evite que alguém te engane. Verso de número 6. Ninguém vos engane. Ninguém diga, não é assim não. A igreja tem que ser mais liberal. Tem que abrir mais. É uma igreja muito radical. Veja bem. Mas no verso 7, Paulo fala também de companhia. Ele não fala só de gente que vai querer, na linguagem atual,
alugar o seu ouvido, mas ele fala do tipo de companhia. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com ele. Não devemos ouvi-los e muito menos ter comunhão com eles. Afinal de contas, o ponto que Paulo está em destaque aqui é como filhos da luz devem andar, como imitadores de Deus. Porque o reino de Deus é justo e a ira de Deus virá sobre os injustos. Os cristãos não devem ser participantes com ele. Veja bem que Paulo não está proibindo de você conviver com pessoas assim. Mas Paulo diz que você não deve ser coparticipante, parceiro dos seus pecados. Então cuidado com quem você anda. O quanto você tem influenciado ou sido influenciado pelas suas companhias. Isso determinará o juízo de Deus sobre você. E Paulo diz, tome cuidado, não seja participantes com essas pessoas. Mas em segundo lugar, Paulo fala sobre o fruto da luz. Aqui ele condena toda prática que não equivale a ser filhos da luz. E nos versos 8 a 14, então ele continua dizendo, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade. 3 são as responsabilidades decorrentes desse conceito que Paulo coloca. Como é viver na luz do Senhor? Primeiro, ele diz, você tem que andar como filho da luz. Verso de número 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz. Andai como filhos da luz. Antes não apenas nós andávamos, nós vivíamos em trevas. Agora não só estamos na luz, mas somos luz. Não é isso que Jesus Cristo diz? Vós sois a luz do mundo. Não apenas andamos, mas somos a própria luz do mundo. Ou a luz do mundo. Devemos refletir a luz de Jesus Cristo. Devemos viver de acordo com aquilo que de fato somos. É uma questão de essência. E quando pensamos na luz, vários aspectos vêm à nossa memória. A luz purifica, a luz ilumina, a luz aquece, a luz aponta a direção, a luz avisa sobre os perigos dessa vida. E Paulo diz, vivei como esta luz. Apontem o caminho, iluminem, aqueçam, apontem a direção do Pai Celestial que vocês estão imitando nessa terra. Andar como filhos da luz significa viver diante de Deus sem esconder de coisa alguma, porque aquele que está na luz não pode esconder. Certamente é fácil esconder coisas de outras pessoas, pois elas não conseguem ver o nosso coração, não conseguem ler a nossa mente. Mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 3, ele diz lá que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Ande como filho da luz, porque todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sim, andar como filhos da luz. Em segundo lugar, Paulo diz, aqueles que são da luz no Senhor devem também produzir frutos da luz, não só andar. Veja o que ele diz nos versos 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que Paulo diz aí que toda bondade, justiça e verdade, ela contrasta com a vida impura, com a lascívia daqueles que estão em trevas, como ele disse nos versos 3 e 4. Ele fala agora de produzir frutos da luz. E ele usa 3 expressões. Ele fala de bondade, que literalmente é uma certa generosidade de espírito. Paulo fala que viver e produzir frutos da luz é produzir frutos de justiça. E justiça significa dar aos homens e a Deus o que lhes pertence. E Paulo fala também de verdade, ou seja, não é simplesmente algo intelectual que absorve a mente. A verdade é moral. Não é só algo que se conhece, mas algo que se faz. Então, viva em verdade. Isto é viver ou produzir frutos da luz. Como então andar como filhos da luz? Significa revelar a luz de Deus em nossa vida diária. Por isso que ele diz aqui que é fruto, verso de número 9, porque é o fruto da luz. Por meio de nosso caráter, de nossa conduta, nós levamos a luz de Deus ao mundo que vive em trevas.
ao mundo que o Senhor mesmo diz que jaz no maligno. O entendimento de uma pessoa incrédula encontra-se completamente obliterado. Ela não entende nada. O pecado obscurece o entendimento dos homens. E Paulo diz que produzam frutos da luz. A luz só pode penetrar no entendimento quando nós lhe testemunharmos, vivendo como filhos da luz, produzindo. Assim como uma pessoa saudável pode ajudar o enfermo, também um filho de Deus pode conduzir um pecador perdido das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. De que forma? Vivendo como filhos da luz. Mas em terceiro, Paulo diz no verso de número 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Os filhos da luz precisam também condenar. Eles devem viver, eles devem produzir e eles devem condenar agora as obras infrutíferas das trevas, no dizer de Paulo no versículo 11. Precisamos não ser cúmplices, diz Paulo, mas reprová-las, ou seja, desmascarar o que elas verdadeiramente são, trazendo-as para a luz. As obras das trevas são más, como diz o próprio Paulo no versículo de número 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Sabemos que lamentavelmente existe uma indústria das mais poderosas na área de pornografia. Os estudos de Hollywood fazem um grande sucesso, porque promovem o proibido, escancaram o que é sujo e podre. E Paulo diz que o só referir é vergonhoso. A luz revela a Deus. A luz produz frutos, mas a luz também mostra o que está errado. A luz revela a verdade e mostra o caráter real de todas as coisas. Isso explica porque os incrédulos procuram ficar longe das igrejas e da própria palavra de Deus. A luz de Deus revela o seu verdadeiro caráter, e talvez não seja muito agradável o caráter dessas pessoas, e é por isso que elas não aproximam da luz. Quando nós cristãos andamos na luz, conforme diz Paulo, nos recusamos a ter comunhão com as trevas, diz Paulo, revelamos os elementos sombrios do pecado, mostramos como de fato são. É por isso que o mundo nos odeia, diz Jesus Cristo. Por isso que não há harmonia entre nós e o mundo lá fora, porque somos filhos da luz. Jesus mesmo diz em João capítulo 12, eu vim como luz para o mundo. E em Mateus capítulo 5 também ele declarou aos seus discípulos, dizendo, vós sois a luz do mundo. Quando Cristo estava entre nós, quando Cristo estava aqui na terra, a perfeição de seu caráter, a conduta de Jesus Cristo, mostrava, estampava de forma escancarada a pecaminosidade daqueles que se encontravam ao redor de Jesus Cristo. E esse, eu não tenho dúvida, foi um dos muitos motivos pelos quais os líderes religiosos de sua época odiaram e tentaram destruir a Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou em João capítulo 15, verso 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Sim, a nossa posição diante da sociedade trará profundo desconforto àqueles com os quais vivemos, com os quais convivemos. E muitas vezes poderão dar a nós o mesmo fim que deu a Jesus Cristo, perseguir. E muitos têm morrido por amor a Jesus Cristo, porque têm sido realmente imitadores de Deus, porque andam como filhos da luz. O pecado não pode ficar oculto diante da luz. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Não há possibilidade de nós convivermos com o mundo em pecado, com pessoas que vivem nas trevas e, a partir do nosso modo de viver, trazer à tona os pecados ocultos. O versículo 14 é uma conclusão natural. Depois de afirmar o que ele afirma no verso 13, no verso 14 ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É uma conclusão, como diz o apóstolo Paulo. A nossa condição anterior a Adão, conforme em Adão, é vividamente descrita em termos de sono,
de morte, de trevas, e Cristo nos despertou. Daí é o que Paulo diz, ele está falando para os crentes: despertem, vocês que dormem. Quando pensamos em luz, pensamos em despertar para o novo dia. E é essa imagem que Paulo traz aqui no versículo de número 14. Desperta, ó tu que dormes. Na verdade, Paulo está fazendo uma paráfrase, ou está parafraseando o texto que está lá em Isaías, capítulo 60, verso de número 1. Encontramos essa mesma linguagem em Romanos capítulo 13, em 1 Tessalonicenses, versículo 5. Ou seja, do despertar aqueles que estão vivendo numa letargia, no sono espiritual. Amanhã da Páscoa, em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi para nós cristãos um raiar de um novo dia. Portanto, não podemos dormir mais, como dormem os filhos das trevas. Nós cristãos não estamos adormecidos em pecados e morte, como os demais que Paulo cita no texto. As trevas do cemitério ficaram para trás, e agora nós andamos na luz da salvação. A salvação é o começo então de um novo dia, e devemos viver como aqueles que pertencem verdadeiramente à luz, não nas trevas. Daí a afirmação de Paulo: desperta. É tempo de despertar, é tempo de acordar. Mas em terceiro e último lugar, ou a terceira demonstração para vivermos como imitadores de Deus, Paulo no verso 15 a 17 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja o que ele diz: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Ser imitador de Deus é andar em sabedoria. Então no verso 2 ele diz que nós devemos imitar a Deus no seu amor. Depois ele diz que nós devemos imitar a Deus não andando como andam os homens outrora, mas andar em luz. E agora ele diz também andar em sabedoria. É a terceira afirmação de Paulo, como devemos imitar a Deus, andando com sabedoria, como sábio é o nosso Deus. A expressão que Paulo usa aqui, vede prudentemente como andais, essa expressão usada por Paulo aqui, no verso de número 15, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Imitar a Deus é viver em sabedoria. Esse termo, vede prudentemente como andais, pode também ser traduzido como circunspectus. O termo circunspecto vem de duas palavras latinas que significa olhar ao redor, literalmente. No grego, o sentido é de algo com precisão, exatidão. Ou seja, literalmente a tradução seria: andem com cuidado e exatidão. Viver em sabedoria é andar com cuidado e exatidão. O oposto dessa expressão seria andar descuidado e sem a devida orientação e prudência. Não podemos deixar a vida cristã por conta do acaso. Devemos tomar decisões sábias. Devemos procurar fazer a vontade de Deus. Isso é andar em sabedoria, na linguagem de Paulo, aqui no texto sagrado. Efésios capítulo 5, no versos 14 e 15, Paulo fala exatamente sobre isso. Não viver dormindo, mas acordados. Esses dois versículos, o 14 e o 15, estão interrelacionados. Ao que parece aqui é que Paulo está dizendo: olha, vocês não devem andar enquanto dormem. Acordem, abra os olhos, aproveitem ao máximo o dia. Não perca as oportunidades, isso é viver com sabedoria. Infelizmente, muita gente que se diz cristã, lamentavelmente está passando pela vida como um sonâmbulo, sem fazer qualquer progresso espiritual. Às vezes até piorando, sem fazer o melhor uso possível das oportunidades que tem de viver para Cristo e servi-lo. Paulo apresenta vários motivos para andarmos de uma forma cuidadosa
Veja o que ele diz no verso 15. Primeiramente, portanto, vede prudentemente como andais, não como neste, sim como sábio. O que é remir o tempo? O que é aproveitar? Viva em sabedoria. Somente uma pessoa insensata deixa-se levar pelos ventos e as marés, pelos ventos de doutrina. Um homem sábio, na verdade, ele determina o curso antes de colocar-se a velejar. Ele usa o leme para chegar ao seu destino. Quando um homem quer construir uma casa, a primeira coisa que ele faz é desenhar o projeto, a fim de saber como haverá de executar, quais os passos que terão a sua obra. Quantos cristãos, porém, têm planejado o seu dia a fim de usar de modo sábio as oportunidades que Deus oferece? Você tem sido prudente nisso? Vede prudentemente como andais. É verdade que nós não sabemos tudo aquilo que o dia pode nos reservar. Tiago mesmo diz isso lá na sua carta, no capítulo 4. Mas também é verdade que uma vida planejada certamente estará muito mais preparada para lidar com acontecimentos inesperados. É por isso que muita gente fica decepcionada, arrasada, porque ela não tem um plano de viver em sabedoria. Como disse alguém, quando um piloto não sabe para que porto está arrumando, nenhum vento é o vento certo, porque ele não tem rumo. Quando Paulo usa aqui o verbo remir, no versículo 15, remir o tempo quer dizer comprar de volta. Aqui tem um sentido de tirar o maior proveito do tempo. E a palavra tempo aqui, existem mais de uma expressão em grego, ou mais de uma palavra para referir a tempo. E tempo aqui significa a oportunidade que surge. Então, compre a melhor oportunidade que surgiu. Remir o tempo. Russell Shedd define essa expressão dizendo que ela significa aproveitar o máximo. E assim ele conclui dizendo, o cristão deve usar o seu tempo, como pode usar o seu dinheiro, sua capacidade, seu conhecimento, sua mente, para retirar de Satanás o tempo, comprar para libertar do poder satânico aquilo que ele já escravizou no mundo. A característica do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que é divino. Conclui ele, Satanás tenta nos pressionar para que pela falta de tempo não pensemos nos valores reais. O Senhor deseja que resgatemos as horas para Ele. É remir o tempo. Com certeza, as pessoas sábias terão consciência de que o tempo é um bem precioso. E todos nós temos a mesma quantidade de tempo ao nosso dispor. 60 minutos por hora, 24 horas por dia e assim por diante. E as pessoas sábias, no dizer de Paulo, empregarão o seu tempo de forma proveitosa. Mas viver em sabedoria tem a ver com o que Paulo diz logo no verso 16. Ele vai agora somar outros argumentos. Remindo o tempo porque os dias são maus. A outra razão é porque a vida é curta. Você deve remir o tempo, ou seja, você deve aproveitar o máximo, porque a vida é curta. De acordo com um velho ditado chinês, a oportunidade usa um topete pelo qual você pode agarrá-la assim que a ver chegar. Depois que ela passa, ninguém consegue pegá-la. É o ditado chinês. O termo que Paulo usa aqui, traduzido por oportunidade, vem de um termo em latim que significa em direção ao porto. Indica a ideia de um navio que está aproveitando o vento e a maré para chegar ao ancoradouro seguro, em direção ao porto. Ou seja, a brevidade da vida é um forte argumento que Paulo incrementa aqui a sua fala para que você faça o melhor uso das oportunidades que Deus te dá. O tempo é mau, a vida é curta. Paulo prossegue ainda dizendo, no verso de número 16, ele fala que não só a vida é curta, mas vivemos dias maus, ou seja, os dias são ruins. No tempo de Paulo isso significava que a perseguição romana estava a caminho, conforme Pedro registra ela lá na primeira epístola sua, no capítulo 4. Então vemos o quanto que é insensato desperdiçar as oportunidades para ganhar os perdidos, considerar que a nossa vida é breve e considerar que os dias são ruins, não muito diferente da perseguição romana que se instaurou na igreja naquela época. Vivemos hoje assim também.
Vivemos dias maus, ninguém tem dúvida disso. Seja sábio, gaste bem o tempo. A sua vida é breve, os tempos são maus. No verso 17, Paulo diz mais ainda: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Ele diz outra coisa: viver em sabedoria é entender que Deus te dá entendimento. O termo procurar compreender indica que devemos usar a nossa mente para descobrir e colocar em prática a vontade de Deus. Lamentavelmente vivemos uma época em que muitos cristãos acham que aprender e saber da vontade de Deus é alguma coisa mística, sobrenatural, que ele tem que buscar alguém para revelar e explicar para ele. Paulo não diz isso. Descobrimos a vontade de Deus à medida que ele vai transformando a nossa mente. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12? Viver segundo a vontade de Deus. Se Deus nos deu entendimento, Ele espera que nós usemos. Isso significa que descobrir a vontade de Deus aqui, como Paulo diz, envolve coletar fatos, envolve examinar, fazer uma análise da vida, envolve fazer ponderações, envolve orar ao Senhor, pedir sabedoria, como Ele mesmo diz em Tiago capítulo 1. Deus não deseja que simplesmente saibamos qual é a sua vontade, mas que compreendamos a sua vontade, para chegarmos à mesma conclusão que Paulo chegou em Romanos 8, 28, que a vontade de Deus é o melhor para nós. Mas ainda no verso 17, ele diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo diz que Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem uma vontade soberana. Paulo menciona esse plano lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Quando ele diz que Deus nos salvou para um propósito. Portanto, então, você tem que viver para aquele propósito. Porque não viver para o propósito de Deus não tem sentido, não tem valor, não tem significado, não tem razão a nossa existência. E Paulo diz: procure compreender o propósito de Deus para a sua vida. O próprio Jesus Cristo assim viveu e assim orou. Conforme ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que havia um plano de Deus para a vida dele, e era o melhor. E ele também nos ensinou a orar, conforme Mateus 6, ele diz lá: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nada é mais importante na vida nossa do que descobrir e praticar a vontade de Deus. A coisa mais importante da vida é estar no centro da vontade de Deus. Você tem feito assim? Você tem procurado estar no centro da vontade de Deus? Agostinho diz que toda a razão da existência dele, a inquietação era estar longe de Deus. E a alma dele só encontrava repouso quando voltava para o Senhor. É o fim principal nosso. Como é a resposta à primeira pergunta do breve catecismo: é a glória de Deus. Descobrir a vontade de Deus. Nós estamos preocupados com tantas coisas: o que vamos fazer, o que vamos ter, com quem casar, quantos filhos teremos. Mas minha pergunta: você tem preocupado sobre a vontade de Deus? Isso é viver de forma sábia. Sim, como imitadores de Deus, devemos andar em amor, como Jesus andou. Devemos andar como filhos da luz, reprovando as obras das trevas e praticando as obras da luz. E por fim, devemos andar em sabedoria. E andar em sabedoria, acima de tudo, compreender o plano de Deus para a nossa vida. Para concluir, nós cristãos provamos que somos filhos de Deus ao imitar o nosso Pai. Da mesma forma como os nossos filhos têm a tendência de nos imitar. Há 3 modos de andar para provar que você é filho de Deus. Você deve andar em amor, andar como filho da luz e andar em sabedoria. Como você avalia a sua vida à luz do texto de Efésios, capítulo 5? Você tem imitado a Deus quanto ao amor sacrificial? Você tem fugido da impureza sexual? Você tem fugido dos pecados da língua? Você tem reprovado o que é errado em sua vida e na vida das pessoas com quem você convive? Ou tem pactuado com elas? Você tem produzido frutos da luz? Frutos luminosos?
Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem procurado gastar o seu tempo para servir ao Senhor e à sua igreja? O que tem tomado o seu tempo? Deus ou mundo? Igreja ou atividades particulares? Você está aproveitando o tempo para você ou para a glória de Deus? Você está vivendo no centro da vontade de Deus? Você poderia definir qual é a vontade de Deus para a sua vida agora? Se pode, você está vivendo de acordo com essa vontade? De acordo com o plano que Deus traçou para você? Que andemos em amor, que andemos em luz e em sabedoria, para que o dia da vinda do Senhor não nos apanhe desprevenidos, e para que justifiquemos o bom nome que temos como filhos do nosso Pai. Vamos imitá-lo. Vamos nos caracterizar pelo padrão e conduta do nosso Pai. Que Ele assim nos abençoe. Amém.